Se você joga assim, superdotado no Google, você vai ver uma tela cheia de crianças loirinhas de óculos, até gravatinha, nessa posição, um monte de computadores. Então, esse estereótipo, ele vem seguindo desde 1971, há 52 anos atrás, sem mudança, e vem trazendo ele deturpou a visão que os educadores, por exemplo, que é a minha área, pais e profissionais da área da saúde, que são necessários, eles querem enxergar um superdotado que, na verdade, não é superdotado. Não existe. Criaram um arquétipo de superdotação. Exato. Que não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. E o que isso trouxe para o país? Políticas públicas nunca, porque é um país que pensa muito, é baseado no modelo do déficit. A nossa educação, modelo do déficit. Eu estou aqui para curar, para ensinar o médico para olhar qual é o problema. Ele não olha a pessoa. Qual é o problema? Então, vamos tratar o problema, sendo que talvez esse problema seja sistêmico, ele está dentro de um sistema, e qualquer lugar do corpo que estiver afetado, o sistema inteiro vai estar afetado. Mas a gente costuma olhar só o lugarzinho, o ponto de onde pode ter o problema sem entender. E o que nós temos da teoria de superdotação no Brasil, predominando inclusive na legislação, é uma ponta desse sistema, que e ainda confundindo, porque essa teoria, embora ela seja extremamente densa, um estudioso muito importante que trouxe muitas contribuições, mas ele olha para o superdotado por uma perspectiva que deturpa totalmente essa visão. E acaba que o país, o Estado pensa assim, para que eu vou me preocupar com quem não precisa? Entendi. Se ele é talentoso, se é o mais inteligente, se ele é melhor do que é superior, eu vou me preocupar com quem está com fome, com quem tem transtorno, quem tem deficiência. É danoso, que eu considero danoso, para que a gente consiga modificar o sistema de ensino, que é o lugar de mais sofrimento dessas pessoas, seja da creche até a universidade, pós-graduação, sistema de ensino. Espaço acadêmico, que é o espaço que o superdotado vai numa expectativa de buscar alimento, nutriente. Exatamente. E lá ele só encontra desapontamento, e aí os problemas começam ali, na escola. Recriminação. Rejeição. Professores mal preparados. Exato. E aí não é só culpa dos professores, que não têm, né, a técnica para identificar. Ou preparados com uma teoria, com um paradigma. Mas não tem alguma coisa que possa identificar, porque é aquele professor que vai dizer, eu estou falando, vai ser desse jeito. Exatamente. E a criança vai e faz um cálculo que dá o resultado de outra forma. De outra forma. E eu vi professores fazerem isso, e a professora falar, quem manda na sala sou eu, você assim se cale, é assim que você vai ter que fazer. E como professora, eu me sinto na liberdade de dizer que os professores, cada um estuda o seu microsistema. Ele não pensa que ali ele tem cabeças que ele pode desenvolver, porque ele também foi encaixado no sistema. Sim. A gente tem hoje, Bia, para você entender essa diferença, vocês entenderem, Alex, essa diferença do aluno superdotado com o aluno típico, que a gente fala que é o aluno do cérebro padrão. Um sistema que a gente chama de histerético. O que é a histerese? Histerético. O que é a histerese? É um fenômeno, a física descreve como aquele sistema que não tem, ele se estabelece, ele segue uma onda alfa, e se não tem nenhum novo estímulo, ele se mantém síncrono. Sim. Ele se mantém, que é o nosso sistema de ensino. Ele nunca saiu do lugar desde a era industrial. É uma zona de conforto onde nada acontece. Exatamente. Agora você pensa bem confortávelzinho em aluno superdotado que tem porque a superdotação, na verdade, ela é uma condição do neurodesenvolvimento, assim como é TDAH, até os transtornos do neurodesenvolvimento, só que não é transtorno, mas é uma condição que ela tem uma modificação cerebral no nascimento, na gestação. É uma condição genética. Mas é genética embrionária durante a formação do embrião ou genética independente? É uma genética, os estudos trazem como uma genética independente, apesar de que
ela também tem uma alta probabilidade de hereditariedade, porque nem toda genética é hereditária. Exatamente. Mas a superdotação já foi comprovado por estudos que ela é uma condição de família, que nem TDAH, TEA, por exemplo. Você nunca tem um único autista, um único TDAH na família, a superdotação. Já traz que sejam ali na linha. em fases, né? Ou traços diferentes, ou níveis diferentes. Mas sempre tem dentro dessas condições. E essas condições, superdotado, TEA, TDAH, eu vou falar TOC, eu vou falar dos mais comuns, que é o da confusão de diagnóstico, elas estão no mesmo lugar do cérebro, sistema nervoso central, o cérebro comanda o corpo. Quando essa criança nasce, se ela nasce com essa condição, que ela começa a entrar no mundo social, aí as características começam a aparecer e se misturar. TDAH, a hiperatividade, isolamento social. Ele tem estereotipias para se autorregular, aí lá vem o TEA. Uma criança, por exemplo, ela está no parquinho, no meio de um monte de criança brincando, porque os pais se preocupam muito com a socialização. E eu digo muito para os pais que aquela história de que o homem é um ser social não é bem assim, há controvérsias. Porque a gente tem que entender que cada um tem a sua personalidade, ele não precisa se encaixar, porque nós temos um problema com os superdotados, que é uma sobrecarga de contato social muito grande também. E aí essa criança chega no meio de um parquinho, todo mundo brincando, correndo, ele para e fica olhando a roda gigante. Como é que ela funciona? E aí quem vê fala, tá ali um autista. Tá alienado. E ele quer entender como aquilo está acontecendo, funciona, o processo daquilo. O foco de atenção dele é outro. É outro. E aí todas essas misturas de sintomas do transtorno com característica da superdotação do funcionamento acaba gerando um número muito alto de diagnósticos errôneos, mas principalmente criou-se na educação, assim, o superdotado. Não, eu só é superdotado aquele que está na página do Google. Se eu não vejo aquele menino do caderninho arrumado, o superdotado não escreve, ele não quer caderno, porque ele tem um sistema de memória perfeito, que ele não precisa, como se abrisse uma tela para ele. Essa coisa que a Apple está fazendo de botar uma tela através de um óculos, o superdotado já tem a tela que aparece. Instalado. Exatamente. E aí ele não precisa, porque a função da escrita é registro, o registro dele é de imediato. Então, essa confusão de diferenças de funcionamento acaba trazendo muita confusão do diagnóstico. Então, é o que a gente chama, tem a dupla excepcionalidade, que é a associação da superdotação com a TDAH, a TEA e outras condições, dislexia, e tem a superdotação única, vamos dizer assim. E tem o transtorno separado. Tanto que na neurodiversidade, TDAH e TEA não são transtornos, eles são funcionamento, né? Assim como é a superdotação.